Diálogos volta no último bloco desta programação com o professor Ayrton. E eu engatilhei uma pergunta no sentido de convulsão dentro da crise que nós estamos vivendo, porque já existe desemprego, principalmente aqui na nossa cidade também, e se essa convulsão pode chegar a um ponto físico. Bom, eu acredito que já tem chegado, né, em termos materiais e físicos, ao enfrentamento. Desde 2013, nós vimos cada vez mais a juventude ocupando as ruas, ocupando as praças, ocupando inclusive a reivindicação política através do movimento de tarifa zero. Depois, com relação à ocupação das escolas do estado de São Paulo para enfrentar o projeto do governo Alckmin de reorganização escolar, mais recentemente, inclusive, algumas ocupações aqui em Rio Claro. E a gente tem que entender, inclusive, que a responsabilidade disso não é da população que reivindica e ocupa os espaços para ter seus direitos garantidos, mas sim dos próprios governantes que não conseguem ouvir as demandas da população, né? Se existe enfrentamento, eu acho que é muito menos responsabilidade da população e muito mais responsabilidade da incapacidade dos governantes de fato governarem como deveriam. Nós vemos aqui, inclusive, então, no último bloco eu falei disso, né? A gente vê uma prefeitura como a de Rio Claro, cada vez mais taxando os mais pobres, e enquanto que proporcionalmente assessores de vereadores, secretários, o próprio prefeito jamais pensaram em repensar seus próprios salários. Nós, no PSOL, defendemos, então, que os privilégios dos políticos e poderosos devem ser combatidos. Se existe uma situação de crise econômica, se existe uma situação de crise política, nós devemos cortar na carne. Cortar na carne não é cortar saúde, educação, moradia, segurança pública, é cortar privilégios dessas pessoas. Segurança pública, né? Você tocou num ponto aí que eu acho que toda a cidade vive um momento crítico de violência, deve aumentar proporcionalmente conforme a crise também cresce, isso eu acho que é inevitável. E como que você vê essa gestão da segurança pública, que boa parte dela é responsabilidade do Estado, a gente sabe, através das polícias, mas é aqui que a bomba estoura, é no município. Como que você vê isso? Bom, duas coisas. Primeiro, aquilo que o governo municipal pode fazer para a segurança pública em termos de empoderar a própria população para fiscalizar a criminalidade e combater a violência é uma guarda civil municipal fortalecida e bem estruturada, algo que não está acontecendo hoje em Rio Claro. A Guarda Municipal presta um ótimo serviço, muitas pessoas, inclusive, falam muito bem da Guarda Municipal em termos de atendimento, mas ela precisa ser mais valorizada. Primeiro, em termos de salário, né? Todo o funcionalismo público foi bastante desvalorizado nos últimos tempos com relação ao percentual de aumento menor que a inflação do período, mas também de infraestrutura de trabalho. A gente vê hoje em dia, sabe, dos dados que a gente consegue com a prefeitura, lei de transparência, lei de acesso à informação, que a prefeitura gasta menos de R$1.000, acho que menos de R$500, na verdade, por mês para o combustível das motos da Guarda Civil Municipal e gasta R$6 milhões esse ano, por exemplo, em paisagismo. É completamente desigual o que se gasta, então é preciso repensar o que é prioritário, e segurança pública é prioridade. A segunda coisa sobre o tema é o seguinte: é preciso perceber que segurança pública se consegue não apenas com medidas que envolvam combater a criminalidade de maneira direta, mas indiretamente uma cidade mais justa, uma cidade mais equilibrada em termos de orçamento, uma cidade com maior justiça social e econômica, com maior igualdade social, onde se combate inclusive a gentrificação, o encarecimento dos imóveis, ou seja, uma população que tem capacidade de viver dentro da legalidade é uma população também com menor índices de violência. Então, uma cidade mais justa é também uma cidade mais segura. Na questão de educação, eu gostaria que você me falasse, porque você vive essa questão da educação, esse problema quando existe uma reivindicação e que alunos e professores chegam a ficar 3, 4, 5 meses em greve. É justo isso? Não, não é justo que alunos e professores tenham que ficar tanto tempo parados em greve por causa de erros e equívocos do governo. O direito à greve é legítimo, o direito à greve e reivindicação eu acho extremamente importante e interessante. Sempre foi a juventude, sempre foram os professores que há anos e há décadas no Brasil e no mundo lideraram o processo de transformação social, e eles têm que ter esse direito garantido. O que não é justo, portanto, é o governo achar que pode impor de cima para baixo políticas como, por exemplo, a reorganização escolar a nível estadual, ou aqui no município o governo pode, em negociatas de bastidores, como aconteceu na Câmara de Vereadores de Rio Claro,
mudar completamente o caráter do Plano Municipal de Educação, um plano tão importante para garantir aqui em Rio Claro o acesso à creche, o acesso à infraestrutura, pensar o que vai acontecer com a educação no município nos próximos 5, 10 anos, ele foi completamente assaltado por negociatas de bastidores. Nós vimos, inclusive, que os professores foram perseguidos e criminalizados em alguns discursos e algumas emendas que foram propostas pelos vereadores, na capacidade de debater, inclusive, assuntos de atualidades. Eu sou um professor de Sociologia e Filosofia, eu vivo de debater atualidades. E hoje em dia a gente vê um movimento no estado de São Paulo, no Brasil, inclusive no município, de impedir que temas caros à juventude sejam debatidos. Então é fundamental, sim, que os estudantes, os professores estejam em defesa da educação, porque só com a educação que uma cidade ou um país avança, e parece que os governantes não têm percebido isso. Eles têm cada vez mais atacado a capacidade de pensamento crítico e autônomo dessas pessoas, dos jovens. Nós estamos chegando no final do último bloco. Eu gostaria de agradecer a você, obrigado, Paulo, e que você apresentasse as suas despedidas com uma mensagem aos seus futuros eleitores. Mais uma vez, obrigado à TV Claré, pelo convite, mais uma vez, obrigado pela audiência dos telespectadores. Bom, nós em Rio Claro, em 2016, temos uma escolha muito difícil a se fazer, que é continuar o mesmo tipo de projeto político que governa Rio Claro, não apenas há 8 anos, mas há décadas, ou então mudar e transformar a cidade e a sociedade. Eu acredito que os dois projetos hegemônicos que estão disputando o poder agora em 2016, seja com a cara do PMDB, seja com a cara do Democratas, são projetos que são mais do mesmo, reproduzem a velha política, as velhas práticas, e muitas vezes falam tanto em gestão, choque de gestão, mudar a questão da administração pública, e a gente sabe que no governo federal, sempre, agora com Michel Temer e antes com Dilma Rousseff, e antes, agora governo estadual também, governo Alckmin, são os exemplos claros de quando eles falam desses termos e essas coisas, choque de gestão, enxugar a máquina, na verdade eles vão atacar direitos, atacar a capacidade do Estado, garantir que a população tenha dignidade e qualidade de vida. Nós do PSOL acreditamos que é preciso mudar a política e transformar de verdade a política é mais do que mudar a legenda que governa Rio Claro. É mudar o tipo de projeto que a gente quer para a cidade, como ele se constrói, como ele se faz. No site www.serioClaroFosseNossa.com.br nós já começamos a fazer isso. O nosso programa de governo ele é pensado de maneira democrática, autoconstruída pela população. E nós garantimos que a população vai, no nosso governo, participar diretamente das decisões. Os conselhos vão ser deliberativos, a população vai eleger os cargos que vão ocupar a gestão da prefeitura, não vão ser escolhidos, portanto, com negociatas e conchavos. E nós vamos, então, garantir uma cidade mais justa, tanto socialmente, quanto em termos ambientais, ecológicos e qualidade de vida. Esse é o nosso foco, uma cidade de direitos para as pessoas e não para os poucos que a controlam desde sempre. Muito obrigado, professor. Obrigado, Paulo. Obrigado, Edson. Diálogos fica por aqui. Até uma próxima oportunidade e até sempre.